A ciência, ela é um instrumento em disputa. A ciência não é uma categoria mais alta acima dos seres humanos que a gente acessa para entender as coisas. Ela é um instrumento humano, produzido por seres humanos dentro dos contextos de disputa dos seres humanos. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidroga são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe e esse é o Cannabis Hoje Pode, o podcast que te deixa por dentro do que realmente importa com análise e contexto. São conversas sobre os rumos do setor, empreendedorismo, inovação, além dos bastidores da cena, com os especialistas que mantêm esse universo aceso. Aqui você escuta coisas que não ouve em nenhum outro lugar. Fica comigo que eu já volto. Ser associado da BecMed, a Associação Brasileira de Estudos Canábicos, é fazer parte de uma comunidade que lutou, venceu e conquistou direitos inéditos no Brasil. Ao se cadastrar na BecMed, você passa a integrar uma associação de pacientes que garante aos seus associados o direito de portar produtos à base de cannabis em todo o território nacional. Sim, você ouviu bem, todo o território nacional. Esse é um direito que só a Bec garante. Na Bec, cada frasco carrega ciência, cuidado e uma história de conquista. Saiba mais em abecmed.com.br. Então é abecmed.com.br. Quem financiou o estudo? Quem tem conflito de interesse, declarado ou não? Quem ganha se aquela manchete viralizar? Essas são perguntas que quase ninguém se faz antes de compartilhar um estudo científico sobre cannabis, e é exatamente aí que a desinformação começa. No episódio 108 do Cannabis Hoje Pode, o pesquisador Pedro Nicoletti, da Universidade de Brasília, me deu um kit de sobrevivência para ler ciência sem ser manipulado. A gente também discutiu o padrão ouro dos ensaios clínicos, que favorece substâncias sintéticas, deixando a cannabis em desvantagem. E sobre algo bem polêmico. Quem usa e defende a planta, muitas vezes carrega um viés tão forte quanto o de seus detratores. Fica por aqui, porque aprender a ler a ciência da cannabis é também um ato político. Pedro Nicoletti, seja muito bem-vindo ao Cannabis Hoje Pode. Muito obrigado, Anitta. É um prazer participar aqui com você e ajudar a entender e destrinchar a pesquisa e a ciência da cannabis. Maravilha, o prazer é todo nosso, porque inclusive você tem uma didática aí, além de pesquisador, escreve, né? Uma pessoa que utiliza muito da comunicação também para falar e difundir o seu trabalho. Então, a gente gosta também que já tem essa veia aí do didatismo, não sei, espero que seja essa palavra. Mas vamos lá, Pedro, vira e mexe, a gente vê artigo científico pipocando em jornais do mundo inteiro, metendo pau na cannabis, né? E o mais recente dele, uma revisão no The Lancet, foi divulgada como a cannabis não funciona para ansiedade, depressão, nada, né? Então, para começar, eu queria de cara te ouvir sobre esse caso específico, porque eu sei que tem muita gente que ficou com essa dúvida, né? E também, né, eu sei que não foi bem isso que aconteceu. O The Lancet, na verdade, concluiu que não havia evidência suficiente para dizer que sim, a cannabis melhora a ansiedade. Então, coloca aí esse cenário pra gente com mais clareza, por favor. Exatamente, Anitta. Esse estudo recente do The Lancet, e assim como o estudo também do mesmo veículo em 2019, assim como muitos outros que aparecem por aí, eles não provam que a cannabis não funciona, como parece ser
a interpretação quando a gente entra em contato com a divulgação desses tipos de estudos através dos grandes meios de comunicação, que pelos vieses, pelas formas como são colocados, né? Parece que a gente está entendendo que o estudo prova que a cannabis não funciona, mas na verdade ele não prova isso. Ele prova que, principalmente, não há evidência suficiente para dizer evidência robusta, padrão ouro, específica para certos tipos de desenvolvimento de medicamentos, que não há evidência suficiente para dizer com certeza se funciona e como funciona, principalmente. Porque se funciona é uma questão muito relativa quando a gente põe em perspectiva não só exclusivamente esse tipo de estudo como única referência para dizer, para fazer essa afirmação de sim ou não, mas todo o complexo dado do mundo real, todos os outros tipos de estudo que existem enfim, né, a realidade do mundo concreto. O que a gente pode dizer que ele prova, esse tipo de estudo, essa é uma dedução que esse tipo de estudo não faz, porque por várias razões que tem a ver com o contexto político mais do que acadêmico, mas o que ele prova com certeza é que 45 anos de proibição, ou 50, 70, né, dependendo, relativizando aqui, mas quase 100 anos de proibição e de estigma não deixaram a ciência trabalhar direito. Essa é a evidência mais robusta, essa é a conclusão mais apropriada para a gente tirar a partir desse tipo de estudo. Mas assim, eu acho que tem uma coisa também que o próprio estudo, ele... Tudo bem, né? A imprensa vai lá e deturpa com uma facilidade impressionante, né? Assim, faz caber num título uma coisa que não tá no artigo, mas só para que esse título, né, viaje por aí mais rapidamente. Mas eu ouvi também algumas críticas a respeito dos próprios estudos que foram analisados nessa meta-análise. De que tinha pouca duração, de que não eram comparáveis entre si. Também ouvi bastante de que estavam ali comparando, por exemplo, CBD isolado com uma molécula análoga do THC, ou seja, uma salada. Mas eu fiquei nessa dúvida, porque também uma meta-análise é sobre isso, ou não? Me esclarece um pouco isso, assim, onde é que esse artigo é de fato criticável e onde é que ele, na verdade, é só mais um artigo do padrão da ciência que a gente está acostumado a ver. Sim, a questão comparativa é muito substancial. O escopo do estudo, ele é substancial também. Ele analisou 54 ensaios, né? Uma meta-análise significa que o pesquisador vai olhar para todas as outras pesquisas que foram feitas numa janela de tempo e vai cruzar esses dados para produzir um compilado no que eles se relacionam em comum e no que podem ser deduzidos a partir das conclusões e da geração dos dados, né, da própria produção dos dados desses estudos. Para isso, se a gente tiver muitos estudos de meta-análise que comparam situações similares, produtos similares, o mesmo produto, por exemplo, com diferentes populações, né? Isso já fica interessante porque você consegue, estabelecendo uma variável fixa, que é o tipo de produto, então um princípio ativo, X foi testado, né, nesse caso aqui, há 30 anos atrás, numa população do sul asiático. E esse outro estudo aqui foi um estudo recente que foi feito há 5 anos numa população do norte da África. Então, esses dados são comparáveis, tem uma sintonia de comparação maior do que dados que são muito diversos entre si. Então, quando você trata de comparar um monte de variáveis que são de difícil comparação entre si, a força da comparação perde, né? Essa comparação perde força. E isso é o que acontece nesse estudo do Lancet, porque eles estão fazendo uma meta-análise, e aí uma meta-análise é um estudo ambicioso, porque nesse caso ele visa fazer uma revisão de tudo que já foi produzido em termos desses ensaios randomizados, duplos cegos em alguns casos, que foram produzidos sobre a cannabis para tirar uma conclusão acerca de se a cannabis é útil ou não. Só que a cannabis é uma categoria de compreensão que ela abarca
uma série de substâncias com uma série de origens diferentes, com uma série de resultados diferentes, muito diferentes entre si. Não bastasse a compreensão já consolidada que a gente tem da variabilidade de certos componentes da cannabis, por exemplo, o THC, para tomar um exemplo, o THC isolado, sem influência de nenhuma outra substância, ele tem uma variabilidade imensa de efeitos dentro de um corpo, porque ele interage com o sistema endocannabinoide desse corpo, que é variável, é um sistema sutil de transmissão neuronal, que a gente ainda não terminou de entender completamente. Na verdade, ele foi descoberto praticamente ontem, em termos de idade científica, né? Tem nem 20 anos que a gente começou a elucidar esse sistema endocannabinoide que intermedia as relações dos canabinoides com o corpo. Então, só o canabinoide isolado, só o THC isolado, o que a gente sabe até hoje é que ele pode produzir efeitos muito diversos, né? O que ganha a categoria de neuromodulador. Ele pode estimular certas mensagens neuronais, certa transmissão, neurotransmissores, ele pode estimular que o neurônio produza certos tipos de neurotransmissores, ou ele pode inibir esses neurotransmissores, dependendo de uma situação que muitas vezes não é relacionada nem sequer ao próprio canabinoide, mas sim a como esse canabinoide encontra o corpo que ele está trabalhando, os transmissores, os neurotransmissores, os neurônios com que ele está interagindo. Então, essa variabilidade, ela produz uma diferença, uma variabilidade gigante de efeitos em termos, por exemplo, de modulação de dose, que é uma coisa muito mal trabalhada nesse estudo, né? Muito mal especificada, até porque existe ainda uma lacuna na compreensão de dose muito grande. O que a gente sabe hoje sobre o THC, por exemplo, é que ele é uma substância que é dose dependente e que tem um efeito bifásico, além de um efeito de formato de sino, que eles chamam, né? Porque se a gente pensar um gráfico assim de tempo versus efeito, dose versus efeito, quanto maior a dose, maior o efeito até certo ponto. E aí, a partir desse efeito, a partir dessa dose específica, esse efeito começa a cair. E ele pode, inclusive, se essa dose continuar aumentando, ele pode começar a ter o efeito contrário do que ele tinha antes, quando ele estava em baixa dose. Que é o caso do ansiogênico ou ansiolítico, né? Exatamente. É por isso que o THC muitas vezes aparece, inclusive em estudos científicos, como ansiolítico, e outras vezes como ansiogênico. Quer dizer, uma vez como inibidor, que diminui a ansiedade, e em outros estados como que dispara a ansiedade, outros estudos. Claro. Provoca. Aí a gente estava falando da dose, a gente estava falando do THC, a gente nem falou da via de administração, que muda também completamente as coisas, se é inalada, se é absorvida sublingual, se é estomacal, enfim, intestinal, né? Agora, imagina colocar dentro dessa equação um centenar de compostos, alguns que a gente nem conhece ainda, que a gente nem sabe ainda que existem, e deduzir que essa proporção, que esse tipo de composto produziu, o THC, por exemplo, produziu um efeito X ou Y, quando as variáveis do próprio produto são tamanhas que fica muito complexo de estudar isso nesse formato de estudo. E é por isso que esse formato de estudo ele acaba sendo muito inconveniente. Esse formato você diz da meta-análise. Do RCT, que são os estudos clínicos randomizados. A meta-análise, ela buscou os estudos clínicos randomizados, principalmente, que é o padrão ouro da ciência, digamos, da ciência clínica, né, para produzir evidência de compostos que produzam certos tipos de efeitos, sim ou não, e que é um tipo de estudo muito relevante, muito importante, dentro de uma condição de controle sanitário, né, de uma grande população, a Anvisa, no caso brasileiro aqui. Mas voltando ainda para concluir a perspectiva da comparativa diferente, com diferentes elementos, né, o que esses estudos, os RCTs, eles estão desenhados para trabalhar, é o que eu comecei a falar no início dessa entrevista. Substâncias únicas, isoladas, que têm um efeito muito uniforme, né?
ou pelo menos mais uniforme do que o próprio THC, que tem uma variação gigante estando sozinho, né? Ou outros canabinoides também. Estou usando o THC aqui como exemplo, mas o elemento em si, isolado, ele já contém uma variabilidade que deve ser levada em consideração como um viés de erro para um estudo desse tipo. Aí, o que esse tipo de estudo faz, então, né? Ele favorece substâncias que sejam produzidas sinteticamente, substâncias, fármacos de desenho, que trabalhem aspectos específicos, que é a mentalidade da nossa farmacologia contemporânea, que vem de uma lógica chamada bala de prata, ou bala mágica, que é uma coisa, assim, podia ser podia estar contando aqui uma história mitológica, mas na verdade eu estou falando da ciência, né? Essa ideia da bala de prata, ela indica que uma substância, né, deveria ser usada, produzida isoladamente para atacar um aspecto específico de uma condição de saúde sem afetar nada em volta. Esse é o, digamos, padrão ouro do desenho de fármacos da atualidade, é produzir fármacos que não interajam com o conjunto, mas que ataquem especificamente um alvo, somente aquele alvo e com uma altíssima efetividade. E aí, o que esse tipo de estudo está favorecendo e estimulando, né, esse tipo de estudos, os ensaios clínicos randomizados, no formato que eles existem hoje em dia, por causa desse formato, por causa do que eu falei, o estímulo à sintetização de compostos que trabalham nesse sentido, porque esses tipos de compostos são os que encaixam melhor nesse tipo de estudos. Eu queria chegar com você numa ideia para que quem está ouvindo a gente consiga ler um estudo, né? Porque, por exemplo, teve uns meses atrás, um artigo científico que saiu dizendo com todas as letras que a cannabis faz mal pro coração e dava não sei quantas vezes mais chance de ter uma cardiopatia ou um acidente vascular cerebral. Só que assim, esse mesmo estudo não dizia se as pessoas fumavam cigarro ou não, porque, né, por isso só já aumenta todos esses riscos. Então, eu tenho percebido mesmo uma necessidade de nós, pessoas comuns, que não trabalham com ciência, começarmos a entender melhor como interpretar esses estudos com cannabis. Então, sendo assim, Nico, dá umas dicas boas para o leigo aprender a fazer isso, assim. A ciência, ela é um instrumento em disputa. A ciência não é uma categoria mais alta acima dos seres humanos que a gente acessa para entender as coisas. Ela é um instrumento humano, produzido por seres humanos dentro dos contextos de disputa dos seres humanos, que é essencialmente político. Qualquer grupo de pessoas que se junta a opiniões divergentes, a conflitos, a interesses distintos, e imagina isso a grande escala, né, na humanidade. E a gente precisa entender, a pessoa comum precisa entender primeiro que a ciência, ela é esse instrumento que está dentro da realidade política. Ela não é uma coisa etérea, uma coisa que está acima, que deveria dizer sim ou não. Tanto é isso que a ciência foi mobilizada ao longo dos últimos anos, no caso específico da cannabis, para dizer que ela tanto era ruim, como para dizer que ela era boa. Tanto para dizer que ela não produzia os efeitos necessários e desejados, como para que ela produzia efeitos negativos, efeitos perniciosos. E essa mobilização do discurso, ela varia conforme a intenção da pessoa que se apropria desse discurso. Então, um mesmo estudo científico, ele pode servir para uma pessoa dizer isso aqui é bom, e para outra pessoa dizer isso aqui é ruim. Agora, no contexto em que a gente vive, de proibição, de que cada vez está mais complexa a segregação social, né, o racismo, o fascismo crescendo mais, essa ferramenta vem sendo cada vez mais apropriada, né, essa ferramenta da ciência em si, vem sendo cada vez mais apropriada para provar pontos de vistas que já vêm previamente determinados. Na cannabis, especificamente, a gente tem uma carga moral gigante
uma carga histórica muito forte em torno dessa planta, que na verdade em torno das populações que se apropriaram e que são relacionadas historicamente a essa planta. Existe aí algumas teorias também com relação à disputa dessa planta econômica com outros produtos. Existe todo um contexto geopolítico e político de disputa com que essa planta está inserido. Então, a ciência tem sido mobilizada no contexto da disputa dessa planta específica, da legitimidade ou não dela, de forma muito agressiva. E se a pessoa comum, ela não entende, ela não percebe, ela não discerne, ela não vê o que interesse que está por trás, ela não vê quem está produzindo essa informação e quais as especificidades da produção dessa informação, ela vai de embalo nessa verdade produzida, que é uma meia-verdade, porque ela puxa palavras-chave ou puxa conclusões, recorta aquilo, isola aquilo do resto para fazer parecer científico. Então, tudo que a gente fala assim, não, isso aqui a ciência provou, tá provado. Né? Então, assim, você termina a discussão. Né? Se a ciência provou, então o que a outra pessoa vai dizer? Qual a discussão que vai ser feita? A discussão que vai ser feita é que tipo de ciência? Para que finalidade? Quem se beneficiou dessa informação? O que isso aqui tá levando a gente a fazer? Então, todas essas questões precisam ser pensadas para além do que aquela afirmação, né, seja ela chegando por rede social ou por um veículo de informação maior, ela contém, porque todas essas informações contêm um viés. Então, olhar para esse viés, enquanto a gente está lendo uma afirmação, principalmente que vem da ciência, é super importante. A vida é corrida, né? As coisas estão acontecendo e de repente a gente vê uma manchete e fala assim, e agora, né? Como é que eu consigo mais rapidamente, astutamente, conseguir já identificar, pelo menos, sentir o cheiro de se aquilo é confiável ou não? Bom, tem algumas coisas que são instrumentos que são criados para fazer esse tipo de leitura, entendendo que a ciência não é neutra, né? Que existem vieses por todos os lados e que a gente tem que ler isso criticamente. A própria ciência criou instrumentos para a gente olhar para o que a ciência produz, para o que é produzido cientificamente e poder fazer esse discernimento. A mais óbvia, talvez, a mais pertinente, a mais significativa dentro desse conjunto de estudos que gira em torno do ensaio clínico, mas em geral também, todo tipo de estudo científico, é o chamado declaração de conflito de interesse. O que quer dizer isso? Se uma pessoa que está produzindo aquela informação, ela também está se beneficiando de alguma forma daquela informação que está sendo produzida, pessoalmente, ela precisa declarar isso para dizer, olha, eu estou vindo desse lugar. E o meu objetivo com esse estudo é chegar nesse outro lugar. Né? E além do que aquele objetivo declarado, normalmente, da estrutura do estudo científico que tem normalmente objetivo. É uma contextualização. Isso ganhou um caráter muito definido e prático com essa declaração de conflito de interesse, que é quando o pesquisador ele declara que ele tem vínculos formalizados, institucionais, com alguma empresa, por exemplo, que produz aquele medicamento. Esse é o exemplo mais claro e o que mais é apropriado, utilizado nesses estudos. Apesar de que nem sempre esse conflito de interesse é declarado. Mas não é obrigatório? É uma questão curiosa. Ele é obrigatório, mas é um obrigatório mais no campo ético do que no campo jurídico. Tá. Sabe? Então, que é uma área que eu estudo, né? A bioética. E a bioética ela tem normas não vinculantes em termos gerais, inclusive para a ciência. O que quer dizer isso? Não é jurídico. Todo mundo deveria seguir, mas não há uma punição para quem não segue. A punição é a invalidação do estudo. Só que até que um estudo seja invalidado, porque um conflito de interesse não foi declarado, e isso fica dentro de um círculo muito restrito, que é o próprio círculo científico. Depois disso, o artigo já foi publicado, a manchete já foi lá, estrago na sociedade já foi feito. Exatamente. Então, e isso acontece muito no estudo do Lancet. Esse estudo que a gente está falando, a meta-análise, uma coisa que quase nenhum jornal falou é que 22% desses estudos tinham conflito de interesse, que ele levou em consideração. Quer dizer,
eles estavam sendo produzidos por pesquisadores que tinham vínculos comerciais com as empresas que produziam aqueles produtos. E isso é uma coisa significativa. Isso realmente, assim, olhar, bater o olho e já buscar o conflito de interesse. Inclusive, quando se encontra um conflito de interesse declarado, dá para se sentir um pouco mais seguro até, né? Do que os que não têm. Não é porque aquele conflito de interesse está declarado que aquele estudo é menos válido. Muito pelo contrário, não é isso? Exatamente. E aí vale para tudo na vida, né? Para um estudo científico, mas para uma aula, né? O pesquisador, a pessoa que está falando, quando ela te situa no contexto dela, você tem mais informação para ler aquela informação, aquilo que ela vai dizer de maneira crítica. Então ela está te posicionando, ela está te dando uma informação privilegiada para te posicionar na sua cognição daquele entendimento. E quando ela não faz isso, quando ela esconde isso, parece que a informação vem de um lugar neutro, porque não tem como se ela não tivesse tido um contexto aquela informação. Mas informação sem contexto não existe. Que foi o que eu falei no começo, a gente está inserido num conflito humano eterno, porque isso é viver em sociedade. Então tá, olhamos ali para o conflito de interesse. Tem alguma outra coisa assim que a gente possa observar para entender melhor? Quem pagou é uma informação substancial, principalmente em estudos de RCT, de ensaios clínicos randomizados. Esses são estudos muito caros, muito demandantes em termos de logística, né? Tem que ter instituições normalmente grandes por trás que são capazes de fazer esse tipo que a técnica desse tipo de estudo exige, e eles são financiados por alguém, né? Precisa ter o dinheiro por trás. E esse dinheiro, de onde que vem? Então, saber de onde que vem esse dinheiro, e normalmente esses estudos precisam dizer isso também, é uma outra informação que vai te entregar intencionalidade, né? Quem pagou tem interesse. E que interesse é esse? É uma verba de Estado? É uma verba pública? Ou é uma verba privada? É o de uma empresa? Então, isso modifica também a leitura que você pode fazer. Tem uma parte em todo estudo, deveria ter, né? Às vezes não tem, mas uma seção de limitações do estudo que os próprios autores declaram. Então, por exemplo, no meu estudo também, eu vou lá e declaro, olha, a minha limitação por exemplo, dentro do método herbalista, que eu não estou levando em consideração nenhum outro composto além dos 2 canabinoides principais de referência, que são adotados como referência pela farmacopeia brasileira, né, etc, que são o THC e o CBD. Agora eu falo, olha, esse método, ele fica limitado na hora de aplicar outros canabinoides e de compor terpenos, por exemplo. Ele é uma limitação desse estudo. Eu não posso extrapolar a minha conclusão para dizer que ele vai funcionar para isso. Então, todos os estudos, né, os atores que se prezam, porque eles podem ser muito criticados se eles não fazem isso, eles normalmente declaram a limitação das conclusões que eles têm, que é uma seção muito pouco lida também desses artigos científicos, mas é a parte, digamos, mais sincera de uma pesquisa essa. Outra coisa, a distinção entre concentração e potência. Qual que é isso já é assim, né, entrando mais na esfera do que está sendo estudado, né? A cannabis, ela é uma coisa, como a gente já disse aqui, gigante, complexa, cheia de compostos que pode ser de várias maneiras, em várias composições, proporções, etc. E o que está sendo provado, então, é um extrato completo, uma composição fitocomplexo, um fitoterápico completo, ou é um isolado de um fitoterápico, ou é um sintético, ou é um canabimimético, que é outra categoria que as pessoas também estão confundindo demais, como se fosse cannabis e não é. Né, elas têm efeitos parecidos com a cannabis, né? A gente teve um pesquisador aí que descobriu um suposto CBD e virou hype aí também uma época. Que não é um canabimimético. E também entrou em hype aí em muitos outros momentos também, que o beta-cariofileno, que até foi quase elevado à categoria de canabinoide, mas não são canabimiméticos. E vira e mexe tem uma associação a cannabis aí que não é verdade. Então, o que está sendo consumido, que tipo de produto é esse, né? É uma relevância muito grande para você ver no estudo o que é esse produto, é um sintético, é um quê? E em que concentração, né? E aí já se relaciona com a dose, né? Qual que foi a dose adotada? Ela é muito
variável, muito diferente para cada um das pessoas, e por isso os dados científicos que a gente levantou sobre dose em cannabis, né, eles são radicalmente distintos, tanto para condições de saúde, como para a constituição metabólica, fisiológica, como para origem e natureza dos compostos que estão sendo consumidos. Eu espero que cada vez mais a gente possa entender mais da gente, do que a gente consome, do que, assim, confiar na informação que a gente apura. Ou seja, o negócio é duvidar, o negócio é você encontrar o que faz sentido pra você. E acho que você também vai por aí, né? Muito por aí. A gente tem todo um instrumental em volta da gente para entender o mundo à nossa volta, mas esse instrumental ele deve passar pelo nosso crivo pessoal, dos nossos sentidos, das nossas sensações, da nossa cognição, para cada um. E isso está cada vez mais evidente, né? Se em um momento a gente achava que a gente estava atrás da universalidade total e absoluta para que todas as pessoas fossem tratadas iguais, né? Isso veio de um contexto industrial em que a homogeneização era um padrão de qualidade da nossa própria sociedade. Agora a gente está começando a entender que, na verdade, a individualidade ela é muito, muito significativa. E a base do conhecimento científico é a dúvida. E o que eu digo para as pessoas é: duvide de tudo. Né? A ciência, o conhecimento nasce da dúvida. E não existe uma verdade última. Existe a verdade do que funciona para você. E isso, só quem vai poder dizer com absoluta propriedade é você. E, Nico, você falou um negócio aí do hype, né? Como é que a gente faz para identificar? Porque é isso, né? Tem ali uma parte da mídia que tá pronta para descer o sarrafo na menor, isso daqui não funciona, porcaria, que não serve pra nada, tal, mas também tem outra parte, né, os meios nichados, sobretudo, que adoram hypar o resultado, que nem era tão bom assim. Então, como é que a gente faz pra identificar e evitar cair, ou por um lado no estigma, ou por outro no hype? A gente precisa ter uma percepção da nossa próprio viés. A gente tá falando aqui de que os autores, né, os pesquisadores, como se fossem, né, pessoas externas, né? A gente está consumindo o que essas pessoas produzem, mas a gente tem um viés, a gente quer alguma coisa. Quando a gente prova, por exemplo, o Zolpidem e vira um zumbi, e aquilo produz efeitos colaterais gravíssimos, e aí a gente prova a maconha, e ela, além de apresentar pouquíssimos efeitos colaterais, quase nenhum, ela faz com que a gente tenha uma efetividade muito maior do nosso sono ali. A gente está enviesado, de certa forma, para ler a informação à nossa volta como uma informação que corrobore o que a gente está vivendo. Então, tudo que falar que o Zolpidem é bom, a gente vai olhar criticamente. A gente vai falar: não, isso aqui tá esquisito, porque eu vi que não é bom. E por outro lado, que falar que a cannabis é ruim, a gente vai desconfiar daquilo. E o que falar, por outro lado, que é bom, a gente vai ler aquilo já com uma porta aberta. A gente não vai colocar filtro na porta, a gente já entra que você está em casa. E isso é o que faz com que a gente se deixe levar pelo hype, né? Porque é o que a gente quer ver no mundo, né? O que a gente já está entendendo que como o mundo está se comportando. E isso leva a gente para o mesmo lugar que a gente está criticando aqui desde o começo dessa entrevista, desses estudos, dessas informações produzidas. Se esses autores tivessem tido a autopercepção do viés e tivessem tido a autocrítica, né, a gente estaria em outro lugar agora. E essa é uma responsabilidade, não é só deles, é nossa. Da gente ter a autocrítica e perceber o nosso próprio viés, para a gente olhar para tudo isso que está à nossa volta e dizer: isso aqui, o que ele realmente quer dizer, né? Eu compacto com isso aqui, eu concordo, eu tenho essa facilidade de ir para esse lado também, e eu assumo isso, e por isso eu preciso olhar para isso aqui de uma maneira crítica também. Maravilhoso. Com essas sábias palavras, a gente vai para o intervalinho e daqui a pouco a gente volta. O Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal é o principal evento da América Latina dedicado a discutir o presente e o futuro da cannabis. E é claro que eu vou estar lá. Com diversos módulos e trilhas científicas,
o evento reúne pesquisadores, profissionais de saúde e autoridades para discutir avanços científicos, regulatórios e clínicos do setor. O congresso acontece no Transamérica Expo Center de 21 a 23 de maio, das 9 da manhã às 7 da tarde, com palestras, painéis e especialistas nacionais e internacionais para você fazer o seu networking. Participar do congresso é acessar conhecimento científico atualizado, networking qualificado e as principais tendências que estão moldando o futuro da cannabis medicinal e do cânhamo industrial no Brasil e no mundo. E aí, nos vemos lá? Acesse congressocannabis.com.br e garanta o seu ingresso. Estamos de volta com Pedro Nicoletti, pesquisador da Universidade de Brasília e figura tão interessante desse nosso universo canábico. Então, Pedro, conta pra gente um pouco dos vários caminhos que você percorre como pesquisador e empreendedor da cannabis, né? E também se você puder falar pra gente especialmente, né, sobre esse projeto herbalista que concilia o artesanal com o profissional e que me parece muito criativo e inovador na maneira como pensa e aborda essa planta. Conta pra gente. Eu tenho uma relação com a cannabis de vida, ela me molda a minha percepção do mundo, ela me faz perceber que muitas coisas são mentiras que as pessoas dizem, que o mundo diz, que o sistema diz, são mentiras, e através dessa própria dúvida é que eu vou atrás de pesquisar, de entender, e me aprofundo dentro da academia no que eu venho me formando e até hoje me constituindo como um cientista, um pesquisador. Eu, durante muitos anos, pesquisei a cannabis no campo prático. Eu morei na Califórnia durante 2 anos, eu morei na Colômbia durante 2 anos, eu morei no México durante 5 anos e eu vim para o Brasil agora no último quadro, né, do último capítulo da minha vida, a convite de associações terapêuticas para trabalhar com associações e aceitei sair de uma empresa multinacional que eu estava trabalhando na Colômbia, que a gente produzia cannabis de grau farmacêutico, que é uma categoria nova que apareceu aí, para exportação para o mercado medicinal alemão. E a gente produzia isso dentro de naves de interior, de ambientes artificiais que mantinham a estabilidade total e absoluta da sala de cultivo. Para você ter ideia, a nossa sala de floração lá tinha 4 trocas de ar por filtro EPA por hora, o que faz com que ela seja mais estéril do que uma sala de cirurgia. A gente sabia que se entrasse uma pessoa extra na sala, a umidade ambiente aumentava de 4% a 8%. E a gente calculava essas entradas para que elas fossem sempre uniformes, para que elas produzissem o mesmo tipo de produto lá no final. Por quê? A planta da cannabis é uma planta que reage aos estímulos externos, além da codificação genética dela, como qualquer ser vivo, como nós seres humanos. Isso significa que se o estímulo vier mais quente ou mais úmido, a gente vai responder, a nossa fisiologia vai responder de uma forma. E se a gente obtém um produto a partir da extração desse ser vivo, e esse produto ele pode variar muito conforme esses estímulos ambientais e conforme as variabilidades genéticas. Então, para produzir cannabis de grau farmacêutico, que basicamente é um produto que vai ter a estabilidade e a consistência igual ao longo de vários lotes de produção, que é o que a medicina convencional atual exige que um medicamento tenha, né? E isso basicamente para os órgãos de fiscalização sanitária é o que se é entendido como qualidade. E aí para produzir isso a gente precisa dessas condições de produção, de um ambiente industrial que estabilize completamente as condições ambientais, além de um trabalho genético potente, né? Mas que estabilize as condições ambientais para que todas as vezes que essa maconha, que essa cannabis produza aquele produto seja sempre igual. E isso principalmente se o que vai ser utilizado é o produto direto da planta, que é a inflorescência.
né? Se for o extrato, já dá para modificar ele um pouco, né? Ou já dá para trabalhar ele um pouco. Ou o que muitas empresas fazem, que é isolar os componentes, né? Depois em laboratório, e conforme for, recombinar eles de forma arbitrária para que haja esse efeito final do efeito entourage, né? O efeito simbiótico. E era atrás disso, era atrás de valorizar o fitocomplexo, o produto da planta completo, que eu fui para a Colômbia a convite de um dreadlock Rastafari que estava encabeçando esse projeto lá. Por que a gente queria mostrar? Que a planta, ela era não só segura, como ela era a melhor alternativa que a gente tinha e para usar para nossa saúde. Só que para encaixar isso no sistema econômico que a gente tinha, a gente precisou, no sistema, né, nesse sistema que exige essa qualidade, a gente precisou produzir essas condições. E para produzir essas condições, a gente precisou de muito dinheiro. E para ter esse muito dinheiro, a gente precisou de se submeter a essas condições econômicas que visam entrar nesse jogo lucrativo da indústria farmacêutica. Só que a gente estava participando da indústria farmacêutica de uma perspectiva de bicho grilo, de pessoas que querem provar que a planta é melhor. E isso foi um erro na minha vida. Na verdade, não foi um erro, porque foi uma experiência muito importante para eu aprender. Não era por aí. Então, eu saí desse ambiente na Colômbia para vir para uma associação precarizada, né, porque as condições, né, do Brasil de produção, 5 anos atrás, né, já são diferentes da agora, 10 anos atrás era pior ainda, mas assim, nessa situação precarizada, porque eu vi que a realidade da nossa população e das populações que eu ajudo, que eu quero ajudar com a produção da minha ciência, que são as populações vulneráveis, e aqui é o meu viés, a minha declaração de viés aqui, né? Eu luto constantemente, eu produzo informação para empoderar as pessoas desfavorecidas e as populações vulneráveis desse planeta. Então, para mim, a orientação política não fazia sentido estar ali tentando continuar provando que a gente precisava produzir aquilo daquela forma, né, naquelas condições industriais, para provar que aquilo era de qualidade. Então eu venho para o Brasil com esse desafio já e tendo uma experiência prévia de trabalhar com cooperativas de produtores indígenas nas montanhas do México, em que a gente produziu o pacote tecnológico e que a gente deu para esses cooperativas indígenas, que era a genética, né, a clone da planta exata, as condições de cultivo, o número de plantas, o jeito de cultivar, o jeito de colher e tal, que a gente recolhia esse material e processava ele. E aí com isso eu pude ver a variabilidade que existia dentro, mesmo da mesma variedade clonal, com diferentes condições ambientais, porque cada família produzia, né, um lugar geográfico diferente, um pouquinho com algumas variações, apesar da gente dar esse pacote tecnológico fechado já, existiam variações que produziam variações no final. Não, se tem uma coisa que eu tenho certeza aqui, é que a gente vai precisar conversar outras vezes, Nico, porque tem muito assunto, tem muita coisa para você me ensinar e para explicar também aqui para os nossos ouvintes. Uma pena que a gente não tem muito mais tempo hoje, vai ter que aqui já partir para os quadros, mas já fica o convite para você voltar. Maravilha. Dito isso, bora para os quadros? Bora. Então, Nico, qual é o tema que ninguém tá falando sobre, mas você acha que devia? Além, obviamente, do método herbalista. Que, meu Deus do céu, né? Eu acho que sim, eu acho que a gente ainda, esse método ainda tá muito aquém do potencial que ele pode ter. Eu tô trabalhando, eu tô trabalhando para que ele seja mais conhecido no mundo, para que ele seja apropriado pelas organizações. São poucas associações, inclusive, que estão assim, uau, isso realmente, né? Assim, muitas pessoas vêm falar comigo e falam, que legal, mas assim, ainda não se apropriaram, ainda não entenderam a proposta. Mas a gente tá nesse momento, eu acho, né, também, de outras coisas também, de tecnologia, ainda estão muito tipo, isso existe, isso é possível. Acho que tá todo mundo nesse momento, Pedro. Daí vem os visionários, assim, e ficam, gente, puxando a carroça. Mas é isso. E isso vem de um entendimento de dose. Né? Eu chego nesse lugar muito, assim, buscando saber a dose, compreender a dose, entender a relação que ela tem com os efeitos que a gente sente. E uma coisa que é muito subdimensionada é a dose. A gente tem um consumo popular de maconha que provavelmente poderia ser 5, 10 vezes menor do que ele é,
e 5, 10 vezes maior precisão de efeito que a pessoa está buscando do que ela acaba conseguindo. E esse consumo descuidado da dose, e eu falo isso assim, não de uma posição de conhecedor e exemplo de referência. Eu mesmo, assim, quando eu faço o meu consumo fumado, eu via de regra consumo mais do que eu preciso. Uhum. Então, assim, o que é que eu tô querendo na hora que eu acendo um baseado, ou na hora que eu tomo uma gota de óleo, me ajuda a chegar onde eu quero realmente. Isso a dose é uma ferramenta importantíssima para isso, mas o que muita pouca gente realmente reflete é o que ela quer. O que você quer quando você tá, né, acendendo aquele baseado ali, de tantas coisas que a cannabis pode te dar, que é gigantescas, inclusive opostas, né? Relaxação ou energia, né? De repente, assim, a decisão, né? A consciência de consumo virou isso. Eu quero mais energético, eu quero mais relaxante. E isso tudo bem, isso é uma coisa importante, mas existe tantas outras coisas que essa planta pode nos dar e que a gente poderia estar pensando, eu quero uma coisa mais assim, mais para esse lado, para o outro, que eu acho que é muito pouco falado. Bueníssimo. Já, meu Deus do céu. Pauta até. Mas vamos lá, seguindo aqui. Quando a gente apaga a luz do laboratório da UNB, onde é que a gente encontra o Pedro Nicoletti? Em algum evento cultural que me conecta com as pessoas que são afins desse mesmo estilo de vida, dessa mesma visão de mundo que eu tenho, né? Ou parecidas, e que a cannabis me ajuda, né? Então, com quem que eu vou fumar um? Com as pessoas que vão curtir uma música que eu acho legal, com as pessoas que vão ir numa obra de teatro, numa exposição que eu acho legal. Então, eu deixo muito a maconha me guiar. Pra onde que eu vou? Pra onde o povo da maconha me levar, pra onde a maconha me levar, porque é um crivo, digamos, é um critério, né? Um filtro, digamos, de coisas legais, assim. Então, eu conecto muito com a cultura da cannabis, e a cultura da cannabis, pra mim, é uma cultura de formação da minha cognição, do meu intelecto e do meu estilo de vida. Não é só o laboratório, eu levo, né, pra todo lugar que eu vou. Veste a camisa real. Agora, o terceiro quadro, Nico, é Cannabis Indica. A gente pede uma sugestão de livro, filme, podcast, pessoa, assim, o que você achar que a nossa audiência tá pronta para entrar em contato. Eu diria que normalmente é sobre qualquer assunto, mas sendo você quem você é, eu gostaria que fosse a respeito da cannabis. Eu tenho muitas referências de muitas coisas, cannabis sobretudo, né? A minha referência de vida maior. Eu tenho, assim, eu entrei em contato com um livro, para mim, que é um livro que ele não é exaustivo, né? Ele dosa bem a informação. Ele trabalha a informação de uma forma não técnica, uma informação técnica de forma não técnica, de forma simples, com uma linguagem acessível, e ao mesmo tempo é envolvente, porque é uma história de vida. E você então vai lendo aquilo, e aquilo vai te... É prazeroso ler, não é um compilado de informação que você precisa parar e anotar, e é meio chato e te dá sono. Ao contrário, é um livro que te prende. E esse livro é o Manifesto da Cannabis, do Steve DeAngelo, que é um personagem muito interessante da cultura gringa norte-americana, da cannabis, um tanto controverso por lá também, porque ele está há 40 anos, 50 anos, 60 anos nesse movimento e fez muitas coisas dentro desse movimento, inclusive foi um dos maiores traficantes da Califórnia, e ele se autodeclara dessa forma. A cognição dele, né, a leitura de mundo dele vem desse lugar de traficante, né, e essa palavra, né, com essa carga histórica que ela tem, né, que é aquele, você pensa no soldado com um fuzil e uma pessoa que não tem moral e tal, mas dentro da cultura da cannabis, o tráfico, os traficantes foram os responsáveis por quase 80% do que a gente conhece de cannabis hoje em dia, do que a gente entende de cannabis, foram eles que levaram, porque eles levavam não só o produto, mas levavam conhecimento.
né? E muitos desses traficantes têm uma ética pessoal que não tem os políticos brasileiros, assim, que não tem, né, muitos, inclusive, eu arrisco até dizer médicos e advogados também, que são uma classe que caiu de paraquedas agora há pouco tempo nessa cultura e que, enfim, né, tem as suas características específicas, mas são muitos dos que criticam esse personagem, que é o Steve DeAngelo, que depois passa para um papel de traficante legal. E aí ele é reconhecido no mundo todo como uma pessoa genial, porque ele virou um traficante legal. Ele tinha o maior dispensário do mundo de maconha. Bueníssimo. Não sabia disso, assim, de todos esses detalhes sobre ele. Filmes, tem muitos filmes muito bons. Eu tenho um filme específico que, para quem gosta da parte técnica, é muito interessante. Ele tem algumas lacunas da parte cultural, da parte política, mas a parte técnica é muito bem coberta, que é o The Scientist, que é o filme sobre o Rafael Mecholaun. Que também é interessante porque é isso, não é uma história maçante da planta, do não sei o que, da técnica, mas é a história de vida de uma pessoa que esteve envolvida com isso e como é que ela foi a aventura dela e desventura dela. E diferente do Steve DeAngelo, o Mecholaun não é da cultura da cannabis, nunca foi da cultura da cannabis. Então é outra perspectiva, é outra abordagem do mesmo assunto, de como uma pessoa que não é dessa cultura aterrissa. Nem todo mundo é apaixonado a vida inteira, né, pela maconha. De repente chegou e aí se apaixona, né? São várias maneiras de chegar até aqui. Agora, Pedro, contato. Quem tiver aqui ouvindo a gente, quiser te encontrar, onde te encontra? É LinkedIn? É Instagram? Onde você tá? Eu comecei com o codinome Nico Malas Artes, porque era perigoso e arriscado eu soltar o meu próprio nome. Na época que eu tava no México, eu saí em documentários da Vice, da Al Jazeera, da Televisa, que é tipo a Globo de lá, né? Eu fiz a primeira associação canábica terapêutica do México em 2015 e a gente apareceu muito. E aí eu inventei esse codinome, que na verdade é da capoeira, Malas Artes, é o Pedro Malas Artes, vem do Pedro, meu nome é Pedro, então vem do Pedro Malas Artes, que é um personagem caricato, que usa uma astúcia de pessoa comum para dar a volta nos ricos, né, e democratizar a parada. Então eu peguei essa história, trouxe para o meu codinome e aí acabou virando Nico Malas Artes. Esse é meu Instagram até hoje. Eu comecei a usar realmente o Instagram foi agora depois da pandemia, porque antes da pandemia eu estava em projetos, eu não me importava muito com o perfil pessoal. Então esse é meu perfil pessoal, Nico Malas Artes, agora é onde é o meu principal canal de informação. Então se quiser encontrar informação atualizada, o que eu vou produzindo, o que eu estou fazendo, é no Instagram. Eu tenho o LinkedIn também, já é mais formal, Pedro Nicoletti, e aí que eu não posto quase nada, quase nunca olho para aquilo, mas está lá também. E tem a página do Instituto Herbalista, que está em construção, mas já tem coisa lá, né? Que é onde eu ofereço os cursos que eu ministro, que é o que me sustenta economicamente. Eu vivo de educar, de dar aulas. Então, quem quiser conhecer mais, pode entrar no site herbalista.net e conhecer lá os cursos que eu estou oferecendo, entre eles, aproveitando um muito importante agora para a comunidade, para o contexto brasileiro, que é a imersão Associação Canábica, que é uma imersão ao vivo que vai ter com professores de todo o país, com gente que está na linha de frente do movimento associativo, para ensinar... Agora em abril, né? Agora em abril, dia 11 e 12. Mas vai ficar gravado também, a gravação vai ficar disponível. Então, assim, a proposta é ajudar as pessoas a se munirem de instrumentos técnicos que a gente tem pouco acesso normalmente, né? Para entrar nessa regulação e para aumentar a diversidade e a pluralidade de iniciativas dentro do quadro regulatório brasileiro. Então é isso, gente. Agradecer você, Pedro, por favor, você deu uma aula aqui pra gente e vai continuar dando, porque as portas estão abertas para você. Portanto, volte sempre. Tamo junto. Massa demais. Obrigado, Anitta. Valeu pelo seu trabalho também e o seu esforço de divulgar informação precisa, correta, embasada, construída. Eu vejo muito, acompanho muito as suas produções e acho muito legal. Vou ficar feliz de participar quando seja que tiver oportunidade. Oba, que maravilha. Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Graças a você que ficou com a gente até agora. A 5ª temporada do Cannabis Hoje Pode é apoiada pela BecMed, Master Plants, Bliss,
USA Hemp e a Leda, marcas que valorizam a comunicação responsável e o jornalismo de excelência como pilares para orientar o desenvolvimento do setor. Mas é claro que nada disso teria sentido se não fosse por você, caro ouvinte. Portanto, se você gostou, compartilhe o episódio nas suas redes e com as amizades. Isso realmente faz a diferença. Ah, e lembra de deixar um like, uma estrelinha, um comentário. Vai depender da plataforma em que você está ouvindo a gente. E se você quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou enviar uma DM no @cannabishoje lá no Insta. O Cannabis Hoje Pode vai ao ar todas as terças-feiras com o roteiro e apresentação de Anitta Crepe e produção da Leopoldo Electrical Group.